Olá pessoal, todo mundo vai entrando aí. Aqui hoje começando mais uma live. Hoje vou falar um pouquinho sobre diabetes e o problema com a visão, né? Todo mundo que vai entrando aí pode ir falando da onde que vocês são, né? Quantos anos que vocês têm e o lugar que vocês estão falando. Eu sou aqui de São Paulo, aqui hoje bastante calor, mas a previsão para os próximos dias de bastante chuva. E vocês são da onde? Hoje eu vou falar um pouquinho da diabetes e a gente faz aquele formato de live, né? Primeiro eu começo explicando um pouquinho como que a diabetes ela mexe com a visão, o que que ela pode causar na nossa visão e depois eu vou explicando um pouquinho mais das lesões, o tratamento, como que a gente faz, porque a gente sabe que no Brasil tem muitas pessoas com diabetes. A Tânia falando que é de Pinheiros, Espírito Santo. Não conheço, mas deve ser incrível. Espírito Santo é demais, né? Bom Repouso, Minas Gerais. É a Rita, né, Rita? Eu não conheço. Minas, adoro Minas, mas assim, não conheço Bom Repouso. É gente do Brasil inteiro, né? É muito legal isso. Através da internet a gente consegue alcançar muitos públicos e diferentes idades. E aí por isso que eu resolvi fazer as lives uma vez por semana, abrangendo temas diferentes, sempre relacionado com a visão. Primeiro eu explico um pouquinho da diabetes e depois a gente abre a live e fica falando do que vocês quiserem. As perguntas eu sempre vou respondendo, tá? Vem atender aqui um dia, vai ser um prazer. Então, tá vendo? Com a internet a gente pode assim fazer online, mas assim, atender em cada lugar seria muito bom, mas realmente é bem difícil. Shirlene, Itiúba, Bahia. Um abraço para Bahia, que saudades. Não conheço Itiúba também, mas Bahia é demais, né? Imagina o calor que tá aí agora, né? Vila Velha, Espírito Santo, tradicional Vila Velha. Cristiano, um abraço. É isso, gente. Eu vou começar falando um pouquinho aqui da diabetes, tá? A diabetes, vocês sabem quantas pessoas no Brasil que têm diabetes? A diabetes, vai deixando aqui nos comentários quantas pessoas vocês acham que têm diabetes. Porque a diabetes é uma doença, não é tão pouco não, né? A gente tem mais ou menos 210 milhões de pessoas no Brasil. Ele é de Porto Alegre, um abraço para Porto Alegre. Olá, Ângela, tudo bem? A Rúbia, tudo bom, Rúbia? Curitiba, Paraná. Curitiba já deve estar mais friozinho, né? Tudo bem, Tati? É assim, pessoal. Deixa eu ver só se eu consigo desativar aqui um minutinho. Calma que eu tô aprendendo a mexer nisso daqui, eu não sou muito bom não, pera aí. Enfim, eu vou começar falando aqui sobre a diabetes. Existem 17 milhões de pessoas com a diabetes no Brasil, pessoal. Então, assim, é um número bem elevado. A gente sabe que a diabetes ela pode causar algumas lesões dentro do nosso olho. Então, ela pode causar lesões nos vasinhos dentro do olho. Então, esses vasinhos eles podem se romper e gerar uma hemorragia dentro do olho. Pode gerar um edema, que é um acúmulo de líquido dentro do olho. Então, é bem grave quando a gente tem diabetes e não cuida, né, pessoal? Então, a diabetes, a gente sabe que se não controlar, ela vai evoluindo e não só para o olho, ela vai para o olho, ela vai para os rins, no fundo ela ataca o corpo inteiro, né? Pode dar neuropatia, atacar os nervos, pode levar a infarto, pode levar a AVC, é um perigo a diabetes. Então, pessoal, a diabetes dentro do olho, o que que ela pode causar? Ela pode causar, só ela mesmo, causar algumas lesões, né? Então, ela pode causar, por exemplo, a retinopatia diabética, que é o quê?
quando acontecem algumas lesões em alguns vasos da retina. A retina é uma parte que fica dentro do olho. E quando a gente tem uma diabetes, uma glicose mais elevada, pode acontecer o rompimento desses vasinhos. E aí o que acontece? Sangue, hemorragia dentro do olho. Além disso, pode dar edema, pode ter um acúmulo de líquido dentro da retina. E isso dificulta muito para enxergar, tá, pessoal? A retinopatia diabética, ela é bem grave. Existe a forma leve, existe a forma moderada, a forma grave. Muitas vezes na diabetes, quando ela já está numa forma avançada, olha como é doida a diabetes. Ela começa, o nosso corpo, ela começa a fazer uns vasos de sangue e se espalhando. Além disso, existem vasos que vão se formando, a gente chama de vasos fantasmas. Eles se formam, só que é de uma forma aleatória. É muito complicado. Aqui eu vou passar uma imagem da diabetes para vocês entenderem mais ou menos como que é. Aqui é a retina normal, então a gente vê um fundo laranja, e nesse outro aqui, que é a retina com diabetes, já é uma diabetes mais avançada. Essa parte vermelha é sangue, essa parte mais amarelada é o edema. Essa pessoa provavelmente ela enxerga muito pouco ou praticamente não enxerga, tá, pessoal? Pronto, voltando aqui. Olá, tá todo mundo entrando, muito bom. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida, vai mandando aqui que daqui a pouco eu vou respondendo para todos, tá? A diabetes, além da retinopatia diabética, que é um problema que atinge bastante a visão, a retinopatia diabética é a primeira. Agora sim, quem tem diabetes pode evoluir para uma catarata mais precoce. A catarata a gente sabe que é a opacificação do cristalino. Então, quando o cristalino fica mais opaco, a pessoa tem catarata. E a gente sabe que quando a pessoa tem diabetes, a gente vai ter essa catarata mais precoce. Se é uma diabetes ainda com níveis elevados de glicemia, aí é pior ainda, porque a catarata ela vem mais precoce ainda, tá? Além disso, a gente sabe que a diabetes por si só, ela pode levar ao aparecimento do glaucoma. Então, todo mundo que tem glaucoma tem que controlar muito bem a diabetes. Mesmo quem não tem glaucoma, sempre controle a diabetes. Por quê? Porque ela pode levar catarata, glaucoma. Glaucoma, o que é? Principal causa de cegueira irreversível que a gente tem no Brasil. E quando a gente tem a diabetes, esse glaucoma ele vai avançando muito rápido. Mesmo quando a gente pinga colírio e tem glaucoma, é muito complicado, tá, pessoal? Olá, Dani Brandão, Isas, Ti. É isso aí, pessoal. Vão entrando, vão mandando qualquer pergunta aqui que eu vou respondendo, tá? Da diabetes, o principal, pessoal, é o edema macular diabético. O que é isso? É aquela imagem onde tinha aquele fundo amarelo, que é aquele acúmulo de líquido dentro do olho. Esse leva a uma perda gradual da visão. Às vezes a pessoa ela tá enxergando num dia, no outro ela já fica com a visão meio turva. É muito complicado. Como que seria o tratamento, né? Muitas vezes a gente tem que fazer uma aplicação, uma injeção dentro do olho para dar um pouquinho de melhora, tá? Mas assim, é muito complicado a diabetes, a retinopatia diabética ela não tem cura, mas a gente tem que controlar sempre a glicemia para ela não ir evoluindo, tá bom? Então, a diabetes ela pode ter esse caráter todo sistêmico, né? Atingir o corpo inteiro, mas dentro do olho principalmente. Eu sempre falo para os meus pacientes que a diabetes ela é o reflexo de tudo que acontece no nosso corpo. Ah, doutor, mas como assim? Quando a gente tem um consumo exagerado de glicose, não só de glicose, carboidratos, não tem uma vida regrada, a gente pode ter a diabetes. E aí isso pode levar a muitas coisas, né, pessoal? Então tem que ter um controle muito bom da diabetes, da glicemia, não deixa chegar em glicemia alta, porque isso é muito perigoso. A gente tem que ter estilo de vida saudável, tá? Porque isso é muito complicado. Mas doutor, eu preciso parar de comer doce, parar de comer pão? Não, não precisa ser tão radical. Mas assim, você precisa ter um controle. É bom passar no nutricionista,
Mas assim, eu sempre passo algumas dicas para os meus pacientes, que eu atendo muitos diabéticos. E eu sei como que eles sofrem, eles vão perdendo a visão com o tempo, tem muitos que não conseguem controlar. E eu falo, pessoal, não é que é difícil, é que você não pode comer tudo que você gosta. Você tem que comer muitas vezes coisas que fazem bem. Mas assim, se você for comer tudo que você gosta, não dá certo. Você pode ter diabetes, você pode ter pressão, você pode ter muitos problemas, tá? Então, o que eu sempre falo para os pacientes de uma forma geral? Pessoal, café da manhã, almoço, janta ou lanche da tarde, sempre faz com alguma proteína associada. A proteína ela vai fazer com que a absorção do seu carboidrato seja mais lenta, não vai ter aquele pico de glicose, aquela liberação de insulina. E isso já ajuda bastante. Como assim, doutor? Não estou entendendo o que você está falando. No café da manhã, normalmente o que eu sugiro? Você pode comer um pão com ovo ou uma tapioca com ovo, né? Doutor, eu não gosto de ovo. Você pode passar um pão com creme de ricota ou uma tapioca com creme de ricota. Tudo o que envolva proteína, tá? No almoço, sem muitos exageros, arroz, feijão, um bife ou um filé de frango. Isso já ajuda bastante, bastante salada. Evita de ficar muito tempo sem comer, porque isso, quando você for comer, você vai comer muito, tá? Quem já faz uso de insulina, muitas vezes a glicemia cai muito. Doutor, aí cai para 30, 40 e me dá aquele suador danado. Aí eu vou lá e tomo um copo de coca e resolvo o meu problema. Não, pessoal, sempre que a glicemia cai muito, tem algumas frutas que têm um alto índice glicêmico. Então, se você usa insulina e sente a sua glicemia cair, você pode comer uma banana, você pode comer mamão, pode comer laranja. Então você vai lá e chupa uma laranja, a glicemia ela já vai subir muito rápido. Uma banana, né? Isso daí ajuda bastante, tá? Vou começar a ler aqui algumas perguntas. A Isa, ela pergunta, por que algumas pessoas têm que fazer limpeza depois de um tempo, depois da cirurgia de catarata? Então, Isa, é assim. Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente coloca a lente dentro do olho, a lente intraocular. E essa lente, depois de um tempo, ela pode embaçar um pouquinho. E aí, como que a gente faz? A gente faz um procedimento a laser, que é o IAG laser, para desembaçar. E isso daí pode demorar, às vezes, 3 meses para a lente embaçar, às vezes 1 ano. E a impressão que dá é que a catarata voltou, mas assim, a catarata ela não volta, tá? Mas é um embaçamento da cápsula posterior. E aí com esse laser a gente vai tirar a cápsula posterior e aí a pessoa volta a enxergar normalmente, tá, Isa? A Isa pergunta, existe muita diferença nas lentes intraoculares? Então, Isa, existe sim, tá? Existe lentes nacionais, existe lentes importadas. Então, muitas vezes, quando a gente faz a cirurgia de catarata e a gente coloca um determinado tipo de lente, a nossa visão para longe fica muito boa, mas assim, para perto fica ruim. Já existem aquelas lentes mais premiums que até para perto você enxerga muito bem, tá? Por que algumas pessoas precisam tomar injeção no olho? É assim, Isa, quando tem algumas lesões por causa da diabetes, quando a acuidade visual, quando a sua visão também não está boa por causa da diabetes, o médico oftalmologista ele vai fazer o mapeamento de retina. Através desse exame, ele vai ver se tem essas lesões realmente, se tem o aparecimento de um edema e muitas vezes com essa injeção no olho a visão melhora bastante. Não quer dizer que você vai curar as lesões, não, mas a visão ela pode melhorar depois de algumas aplicações dentro do olho, tá? Pode ir perguntando, pessoal, que aqui eu vou respondendo. Pode ir falando de qualquer assunto, que aqui o importante é ajudar vocês. Aqui hoje véspera de feriado, né? Então muita gente com certeza aí já tá na estrada, porque é feriado, né, pessoal? Agora tem muita gente que emenda quinta e sexta e é assim mesmo. O que é diabetes? Quais são os sintomas que a diabetes ela vai causar no nosso olho? Quem tem diabetes muitas vezes pode ter a visão turva. Muitas vezes eu recebo os pacientes lá no consultório e aí eles, nossa doutor, hoje minha visão tá horrível, eu não estou enxergando nada e ontem eu estava enxergando super bem. Vai lá, a média glicemia tá 300, 400. Então, normalmente quando você está com uma glicemia tão alta,
Não é nem indicado você passar no oftalmologista, porque às vezes o exame do grau ele pode dar alterado, tá? Outros sintomas que quem tem diabetes pode sentir: o olho seco, o olho fica irritado, muitas vezes o olho pode ficar vermelho, ressecado, e aí você precisa fazer uso dos colírios lubrificantes, mas não é só o colírio que vai melhorar. Muitas vezes a glicemia baixando, esses sintomas já vão melhorar, tá? Quem tem a diabetes muito alta começa a ter a perda da visão periférica. Então, o que é isso? Essa visão dos lados aqui, a pessoa com uma diabetes mais avançada, ela começa a perder um pouquinho. Então, é a importância de você ir controlando bem a diabetes, tá bom? Qualquer coisa vocês vão me perguntando aqui, porque o ideal é ajudar vocês. Aqui, pessoal, a gente tem 4 tipos de diabetes. A diabetes mellitus tipo 1, como que ela é? Normalmente ela dá em criança e ela se dá porque tem uns autoanticorpos, ela é uma doença autoimune que ela vai atacar a insulina e vai fazer com que a pessoa não tenha mais a fabricação de insulina pelo pâncreas. E aí a pessoa precisa fazer a aplicação de insulina sempre. Por quê? Porque ela não vai mais fabricar esses autoanticorpos, eles vão fazer com que seja degradada toda a insulina, todo o estoque que tem no corpo. Então, a diabetes, a retinopatia diabética, ela é muito mais grave nesse tipo, na diabetes mellitus tipo 1, porque vai ter essa falta da insulina e aí o pâncreas ele vai querer trabalhar ali, vai trabalhar com muito mais dificuldade e precisa repor com a insulina, com a canetinha, ou hoje em dia existem outros métodos também para repor a insulina. Na diabetes mellitus tipo 2, é aquela que acontece mais em adultos, depois dos 30, 40 anos, hoje às vezes até acontece em adolescente. Esse é mais assim, a pessoa tem insulina, mas o corpo não consegue aproveitar essa insulina, né? Não usa a insulina de uma forma eficiente. E aí precisa ir controlando bem a diabetes para não zerar essa insulina. Então, normalmente com medicamentos a gente vai conseguindo controlar esse tipo de diabetes e isso faz com que a diabetes, não que ela vai curar, mas ela vai ser bem controlada. Eu sempre falo para os meus pacientes que quando a gente tem diabetes, se a gente controla bem, o que é controlar bem? Você deixar ela abaixo dos 130, 140, você vai conseguindo manter uma vida saudável. Você não precisa, assim, se sacrificar. Você não precisa parar de comer doce, você não precisa parar de comer pão, parar de comer tapioca. Não, não é isso. É você ter um equilíbrio. O exercício físico é um dos principais aliados, sim. Eu sempre falo assim, pessoal, se você não tem condições de ir numa academia, se você não tem tempo de ir numa academia, faça exercício em casa. Ah, doutor, mas como assim fazer exercício em casa? O meu ombro dói, o meu joelho dói. Pessoal, na internet existem inúmeros exercícios para a gente fazer. É só parecer... Vai lá no YouTube, no Google, exercícios para fazer em casa, 5 minutinhos. Abaixa, levanta, um agachamento, faz isso 30, 40 vezes por dia. Pessoal, você já vai notar uma diferença. É tudo um estilo de vida, tá, pessoal? Então não é porque você come um docinho aqui que você vai ter diabetes, não. Mas se você faz exercício, se você faz uma alimentação regular, de vez em quando come doce, você não vai ter diabetes. Para você melhorar da diabetes, faz um estilo saudável. Não é fazer dieta por 1, 2 meses que eu vou melhorar da diabetes. Não, não é isso. É você ao longo agora da sua vida, você que está vendo essa live, você começa a praticar exercício físico, ou vai numa academia, ou faz exercício em casa mesmo. O importante é se movimentar. Eu sempre falo para os meus pacientes que vale muito mais a pena você fazer 20 minutos de exercício todos os dias do que 1 hora, 2 vezes na semana. É isso, é a constância. É que nem a comida, pessoal. Não adianta você comer saudável de segunda a sexta e sábado e domingo comer um monte de doce, comer um monte de porcaria. Não, é você comer todos os dias saudáveis e aí de vez em quando você vai lá e come um docinho. Agora nunca exagerar. Rodízio, evita de ir em rodízio de pizza, não, evita. Rodízio japonês, evita também, tá? Quando for exagerar, o que eu falo? Exagera, come assim,
um sanduíche ou come 3, 4 pedaços de pizza. Não vai comer uma pizza inteira, tá? É sempre ter essa consciência. Saiba que você exagerou aqui, vai ter uma consequência ali. Vale a pena você gastar o seu tempo cuidando da sua saúde do que você deixar mais para frente para você gastar o seu tempo cuidando da sua doença, tá? Quem faz cirurgia de pterígio tem o risco de voltar a ter de novo? Sim, Isa. Na cirurgia de pterígio, o pterígio é uma carninha que ela nasce dentro do olho, na parte branca, e ela vai invadindo a parte colorida do olho. Então, quem faz essa cirurgia, depois de um tempo, pode ser que volte de novo. Antigamente era mais frequente, né? Agora as técnicas da cirurgia mudaram, então a chance de voltar é bem menor, mas ainda existe essa possibilidade, tá? Isa, tem alguns vídeos na internet que fala que se fizermos exercícios específicos, a pessoa abandona os óculos. Isso é possível? Não, pessoal. Não caiam nisso, isso daí é pura balela, tá? É pura gente que quer vender curso, mas assim, os exercícios que a gente recomenda para o olho, não é para o olho, né? É para o corpo. A gente faz exercícios para a gente manter uma vida saudável. Agora, exercícios específicos para o olho, fica piscando, ou olha para um lado, olha... Não, isso daí não existe, isso daí é balela, tá, Isa? Isso daí não tem nada de comprovação científica em livro nenhum, então fica esperta com o que você vê na internet. Isso todo mundo, né, gente? A internet está cheio de coisa, cheio de picareta, a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Pessoal, então, se vocês quiserem ir perguntando qualquer coisa, quer mandar essa live para alguém, manda também, porque aqui o importante é ajudar vocês. Sempre com perguntas, eu vou respondendo, aqui é uma troca. Toda quarta-feira faço a live aqui em torno de 6h30, 7 da noite. Agora que está vendo muito trânsito, até atrasou um pouquinho para começar a live, tá? Aqui falando, 5 milhões de pessoas no Brasil, pessoal, tem a retinopatia diabética. É um número muito alto, tá? A diabetes, ela parece assim ser um mal do século, né? Junto com a depressão, cada vez mais aumenta o número de diabéticos. Por mais que aumente o número de academias que tem, mas aumenta o número de diabéticos. Isso é muito complicado, tá? A gente tem que cuidar, é uma coisa séria. Eu vejo muitas pessoas que com 20, 30, 40 anos não se preocupam com a diabetes. E aí quando vai ver a pessoa já ficou cega. A diabetes, ela é um grande problema porque ela é uma doença silenciosa. Como assim? Ela não dói, ela não causa assim nenhum estranhamento, né? A pessoa tem uma vida normal e tá com a glicemia lá em cima, já tá com a diabetes. Muitas vezes ela descobre que tem diabetes 5 anos depois que a diabetes iniciou. Então aqui eu vou falar alguns sinais para você que não faz exame há muito tempo, que acha que tá com diabetes, vê se você tem algum desses sintomas aqui, tá, pessoal? Se você faz, né, se você faz xixi, se você urina à noite, ou se você tem, né, se você faz xixi muitas vezes ao longo do dia, pode ser que você tenha diabetes. Se você sente muita sede, nossa, eu tô com muita sede, doutor, nossa, muita sede, muita... Isso aí também é um sinal que pode ser que você tenha diabetes. Se a visão fica turva, a visão ficou escurecida de vez em quando, pode ser também um sinal da diabetes. Você tem muita náusea, muito enjoo, pode ser também. A diabetes, ela mexe com tudo, tá, pessoal? Então, é importante, pelo menos uma vez por ano, você fazer o exame da glicemia para saber se tá com a diabetes, porque a diabetes, ela é muito grave, ela é complicada e se a gente não cuidar, a gente sabe qual que é o final, né? A gente sabe que pessoas com diabetes, a tendência é de cada vez a diabetes ir piorando, então a gente tem que ter esse cuidado, sim, tem que fazer exercício, a gente não pode fazer só o que a gente gosta, a gente tem que fazer o que é necessário, tá? Ah, doutor, mas eu não estou mais me importando com a minha vida, eu acho que eu já tenho 60 anos e já tá bom. Para mim, 60 anos já tá bom, o que vier é lucro. Pessoal, a gente não pode ser egoísta, tá? Você tem 60 anos, mas com certeza você tem filhos, ou você tem uma esposa, um marido, ou você tem irmãos. Olha a dor que você vai sentir, que as pessoas ao seu redor vão sentir se você se for. Não. Faça por você, mas faça pelos outros também. Não seja egoísta. Cuida da sua saúde, tá bom?
Olá, Karina. Olá, Edna. É isso aí, pessoal. Vão entrando e vão perguntando qualquer coisa. Eu vou falando mais aqui da diabetes, tudo que ela causa no nosso olho, tá? A visão fica muito turva, fica escurecida quando a glicemia tá muito alta, tá? Agora, muitas vezes as pessoas chegam no consultório falando assim: "Nossa, doutor, eu tô vendo sangue. Eu olho assim ao redor e tô vendo manchas de sangue. O que que é isso?" É, pessoal. Muitas vezes isso pode ser ao aumento da diabetes, tá? Quando a gente tem o aumento da diabetes, a gente tem um extravasamento. É sangue para tudo quanto é lado dentro da retina. Isso é muito complicado. Então a pessoa ela realmente está vendo sangue, ela tem que correr no oftalmologista, porque muitas vezes pode precisar de cirurgia, tá? Então, dependendo do caso ali, pode ser uma coisa muito grave e às vezes até irreversível. Então a diabetes é muito complicado. Um minutinho. Desculpa. Oi, doutor. Já ouviu falar sobre o Fear Power? Trabalho com essa tecnologia japonesa e ajuda muito para quem tem diabetes. Não, Lele, o que é essa Fear Power? Essa eu não conheço. Eu vou pesquisar e aí eu falo para vocês aqui. Se você pudesse, pode falar aqui também, tá? Ela joga para fora do nosso corpo todo o excesso de açúcar, sal e acidez. Pessoal, como que funciona isso, Lele? Me explica, que eu agora fiquei curioso aqui e eu vou procurar também a respeito desse assunto, tá bom? Aqui é assim, aqui é uma troca, né, pessoal? Não é porque que eu sou médico que eu sou obrigado a saber de tudo, não. Vocês vão me contando, aqui a gente vai trocando experiências, porque o importante é a gente ter sabedoria, a gente saber lidar com os problemas, porque a vida é uma troca mesmo, né? É uma tecnologia exclusiva japonesa da Nippon Flex. Eu vou pesquisar depois a respeito, tá, Lele? Mas então, pessoal, a diabetes, ela é bem complicada mesmo. Ela não é uma doença simples de se tratar. Isso todo mundo já sabe, mas eu sempre quero passar as melhores dicas para vocês. Então, todos os meus seguidores, meus pacientes, eu sempre falo assim, não é um protocolo, mas assim, um estilo de vida que seria o ideal para a gente ter. Pelo menos assim, o que funciona para mim, tá? Se der para você acordar meia hora, 40 minutos, mais cedo, todos os dias, faça um exercício físico, né? Então assim, acordou, não tenho meia hora no meu dia, acorda 20, 30 minutos mais cedo e faz flexão, faz agachamento, faz o que der. Doutora, mas eu não tenho tempo de ir na academia. Acorda um pouquinho mais cedo, isso já vai dar uma diferença. Dá uma diferença no seu dia. Podem acreditar, pessoal, quando você começa o dia fazendo exercício físico, quando você vai no café da manhã, tem aquele pedaço de bolo lá, você já vai pensar 2 vezes antes de comer aquilo, porque você vai falar, nossa, mas já deu trabalho para eu fazer um exercício, para que eu vou comer isso daqui? Quanto que eu vou ter que, de fazer de exercício para recuperar, para gastar essa caloria? Isso é muito importante, tá? O exercício de manhã ajuda bastante. Muitas pessoas com diabetes têm muita dificuldade no sono, pessoal, para dormir. Isso é essencial. A gente sabe que para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa beber muita água. Depois eu vou falar quanto de água que a gente precisa beber. A gente precisa se alimentar saudável, a gente precisa ter um estilo de vida, assim, fazer uma academia, uma atividade física e o sono. O sono é essencial. A gente tem que dormir pelo menos aí de 7 a 8 horas de sono por noite. Doutor, mas assim, eu durmo às 2 da manhã e acordo às 10 da manhã. Tem problema? Tem problema, pessoal. A gente sabe que os níveis dos hormônios, eles são liberados mais à noite. Então, o ideal é a gente deitar antes das 11, antes das 10 da noite e levantar, no máximo ali, 7, 8 da manhã. Por quê? Porque vai interferir. A gente sabe que a gente tem o pico de cortisol, que é um hormônio, umas 6, 7 da manhã. E a gente sabe que se a gente vai dormir muito tarde, ele vai desregular a melatonina, que é um hormônio indutor de sono também. Eu sempre dou algumas dicas para a gente dormir melhor. Como que a gente faz? 3 horas antes de você dormir,
evita de comer qualquer coisa. Ai, doutor, mas eu janto às 10 e vou dormir 10h30. Isso é errado. Isso você pode ter uma deficiência no seu sono por causa disso. Então, assim, 3 horas antes de dormir, não coma nada. Além disso, 2 horas antes de você dormir, evita de ficar mexendo com coisas do trabalho. Se você estuda, evita de ficar estudando 2 horas antes de você dormir, tá? E 1 hora antes de dormir, evita de mexer tanto no celular, assistir TV ou computador. Sim, pessoal, muitos estudos já estão relacionados que quando a gente fica muito tempo no celular, na cama antes de dormir, a gente tem mais dificuldade para dormir. Muitas vezes a gente pode ter o atraso da liberação da melatonina, que é um hormônio que estimula o sono. A gente tem esse atraso, muitas vezes a gente nem tem. Por isso, evita de ficar vendo TV antes de dormir. Celular também, computador também. Essas são dicas simples. Se der meia hora antes de dormir, faz assim, lê algum livro. Quando a gente lê, sempre vai dando um soninho. Toma um chá de camomila. Tá vendo, pessoal? São algumas dicas que muitas vezes a gente não vê. A gente procura, vai em especialistas e eles não falam isso. E tudo está relacionado. Não adianta só a gente comer saudável. Não. Se a gente come saudável e não tem um sono adequado, vai desregulando. Tudo isso é muito importante, tá? Então, assim, faça atividade física. Acorde cedo. Vai dormir cedo, isso já vai ajudar bastante, tá? Agora, em relação à água, que eu fiquei de falar para vocês. Quanto de água que a gente precisa beber? É assim, a cada 20 quilos de peso corporal é 1 litro de água. Doutor, eu tenho 100 quilos, então você precisa beber 5 litros de água por dia. Nossa, doutor, mas 5 litros de água ou o meu rim vai para falência? Não. O seu rim vai para falência porque você está bebendo, você está com 100 quilos de peso corporal. Por isso que o seu rim vai para falência. Não é porque você está bebendo 5 litros de água. Doutor, eu tenho 60 quilos, então são 3 litros de água, tá? A água, ela vai ajudar no funcionamento do seu corpo, ela vai fazer também com que o seu metabolismo fique certinho. É tudo muito importante, tá, pessoal? É tudo um conjunto da obra. Não adianta você fazer uma dieta e com as outras coisas desreguladas. Então, são esses 4 pilares, tá? A alimentação saudável, o sono, a água e a academia, né? A atividade física. Isso tudo vai ajudar. A Lelê, uma amiga nossa usou os produtos e a diabetes dela amenizou e estabilizou. Olha, Lelê, eu vou procurar depois saber a respeito, tá bom? Diabetes impede também de engravidar, né? Ou não tem algo relacionado? Tem sim, pessoal. A diabetes, ela altera muitos hormônios dentro do nosso corpo. Ela faz com que haja essa dificuldade para engravidar. A gente sabe que para engravidar os hormônios precisam estar bem adequados, sempre tem que acompanhar com o ginecologista, mas com certeza altera sim, dá mais dificuldade para engravidar, então é importante acompanhar a glicemia. A gente sabe que se a pessoa tem a diabetes e ela é controlada, tudo bem, ela consegue engravidar tranquilo. Agora, se ela está muito descontrolada, pode ter esses problemas sim, tá? Jennifer, estou com visão turva, sensibilidade à claridade, vendo umas luzes piscando. O que pode ser? É assim, Jennifer, a sensibilidade à claridade pode ser catarata, pode ser porque o olho está muito seco ou muito irritado. Agora, as luzes piscando pode ser o descolamento do vítreo posterior ou o descolamento de retina. A gente só consegue saber isso fazendo o mapeamento de retina. Se for um descolamento de vítreo posterior, não tem problema nenhum. Então, dentro do nosso olho, a gente tem um gel que a gente chama de vítreo, que ele é grudadinho na retina. Com o passar da idade, ou se a gente tem uma miopia muito alta, ele desgruda da retina. E isso faz com que a sombra que ele produza, a gente vê esses flashes piscando. Tem que ver se esses flashes ficam piscando o tempo inteiro ou não. Então, se for um descolamento de vítreo posterior, não tem o que fazer, mas assim, não é nada grave. Agora, se for um descolamento de retina,
tem que fazer um procedimento normalmente a laser para a gente colar a retina se for um descolamento de retina pequeno e uma cirurgia se for um descolamento de retina muito grande, tá, Jennifer? Obrigado pela pergunta. Lele, quando eu acordo cedo tenho mais pique do que quando durmo até tarde. Isso que durmo mais. Então, pessoal, é exatamente isso. Tudo está relacionado com os hormônios que eles são liberados durante o sono. Então, quando a gente acorda cedinho, a gente tem mais ânimo, a gente tem mais pique, que nem você falou, Lele, a gente tem mais vontade de fazer as coisas, a gente é muito mais produtivo pela manhã do que pela noite. É claro que cada um tem o seu ciclo, né? Tem gente que vai produzir mais à noite, mas em geral, pessoal, de manhã o pessoal ele produzem muito mais por causa dos hormônios. Então, se você está acostumado a acordar tarde, dormir tarde, isso daí pode interferir sim na sua produtividade. Ah, doutor, mas eu não consigo acordar cedo, eu acho que acordar cedo é uma tortura. Faz o teste, 30 dias fazendo isso. Vê se a sua vida muda, vê se os seus sintomas mudam, vê se muitas coisas mudam. A sua disposição no trabalho, o seu ânimo. Muitas vezes as pessoas ficam pessimistas com a vida quando dorme tarde, acorda tarde. De manhã é outra coisa. Pode parecer papinho de coach, mas assim, funciona com muitos pacientes meus, funcionou comigo e isso faça o teste, pessoal. Vai testando, porque isso é muito difícil de dar errado, tá? Doutor, é verdade que a água de torneira traz muitos malefícios para a saúde? Sim, pessoal. A água da torneira não é filtrada, então você pode pegar muitas infecções, pode pegar uma gastroenterite, pode ter diarreia, pode ter disenteria, pode pegar um monte de coisa. Então a água da torneira, tem muitas pessoas que não têm a condição de comprar água, né? Então eu recomendo, pega a água da torneira e aí você ferve ela, aí tudo bem. Mas assim, tomar água da torneira é bem complicado, tá? Vou vendo aqui, pessoal, mais assuntos. Qualquer dúvida vocês vão me mandando, tá? A gente tem, hoje em dia não, mas a gente tem há algum tempo já o pré-diabetes. O que é a pré-diabetes? Ah, doutor, o médico ele me passou um remédio porque eu tenho pré-diabetes. É necessário? É assim, a pré-diabetes, ela é quando a glicemia está entre 100 e 125. A gente sabe que quando a pessoa tem pré-diabetes, ela tem 50% de chance de virar diabético. Por isso, muitos médicos já passam remédio para quem tem pré-diabetes. Eu falo, você tem pré-diabetes, se você seguir uma alimentação saudável e se você fizer atividade física, você não precisa de medicamento. Então, é muito importante você ter a alimentação saudável e fazer atividade física. Ai, doutor, mas eu só consigo fazer atividade física uma vez por semana. Não, pessoal. Uma vez por semana não adianta. Tem que ser no mínimo assim, 4, 5 vezes por semana. Você que está com diabetes, né? Você que usa insulina, você tem que ter o controle dos alimentos, uma alimentação saudável e fazer atividade física. Pelo menos 10, 15 minutinhos por dia. Você vê o que eu estou falando? Não é você ficar 1 hora na academia, 2 horas lá se matando na academia. Não é isso. Eu sempre comparo o nosso corpo com um carro. Então, para o carro, quando ele está parado, ele não está fazendo nada, ele está parado, pessoal, entende? Ele não está progredindo. E o nosso corpo também, se a gente está parado ali, o nosso açúcar vai acumulando, vai tudo. Aí você pode ver que quando a gente não faz atividade física, a gente sente dor nas costas, dor nas pernas. Isso é horrível. Depois que a gente faz atividade física, começa a melhorar tudo. É melhor você deixar o carro em movimento, é melhor você fazer um pouquinho por dia do que você fazer 1 hora, um dia sim, um dia não. É bem melhor. Faz 15, 20 minutinhos por dia. Ah, eu não tenho tempo, faz 10 minutinhos. Ah, eu não tenho tempo, faz 5 minutinhos. Mas faça todo dia. Isso dá muita diferença
Quero que vocês façam aí 30 dias de atividade física todos os dias e depois me conta se deu alguma mudada ou não, tá bom? Vamos ver se alguém está pedindo aqui para participar. Não. Aqui mandaram na caixinha de perguntas. Estou com muitas dores nos dois olhos e dor de cabeça. Iago. Iago, é assim. Deixa eu ver se dá para pôr a pergunta aqui no ar. Isso. Estou com muitas dores nos dois olhos e dor de cabeça. As dores nos olhos, o que pode ser, pessoal? Pode ser a pressão intraocular que está alta, pode ser uma uveit, uma conjuntivite, pode ser a falta de óculos também. Então, Iago, nesses casos é bom você passar no oftalmologista, fazer o exame da acuidade visual, fazer o exame do mapeamento de retina para ver se está relacionado com a visão, tá bom? Outra pergunta que mandaram é glaucoma e diabetes. Existe muito essa relação. Todo mundo que tem glaucoma tem que controlar muito bem a diabetes. A gente sabe que a diabetes ela faz com que o glaucoma ele vá avançando mais rápido. Se você não tem glaucoma e tem diabetes, você tem uma chance maior também de ter o glaucoma. Então é muito perigoso, tem muita relação. Por isso, o estilo de vida saudável, você se alimentar bem, com dieta, não uma dieta restrita que você faz, não, eu não posso comer mais nada. Não, eu sempre falo, vocês podem comer de tudo, pessoal, de tudo. Eu adoro um bolinho, eu adoro um chocolate, pode comer, mas vai com moderação, tá? Vai sempre linkando uma coisa na outra. Saiba que se você comer uma coxinha, um pastel, evita de comer o doce depois. Tenta sempre fazendo um equilíbrio, tá? Porque a vida é isso, é um equilíbrio. Não adianta você se restringir de uma coisa e você ficar depois com muita vontade, você vai acabar comendo. Não, a vida é para ser vivida. A gente não pode comer só o que a gente gosta. Então a gente não pode comer só bolo, bolacha, chocolate, só essas coisas. Não, porque senão fica difícil mesmo para controlar tudo isso, tá? É isso, estavam pedindo aqui para participar, mas não estou conseguindo pôr. Eu acho que está meio travando. Mas é isso, pessoal. Vocês ficaram com mais alguma dúvida? Ó, a Petra já está me chamando lá. Vocês estão vendo que ela já está chorando, né? Mas é isso. Se vocês tiverem mais qualquer dúvida, vão me perguntando aqui. Daqui a pouco eu devo encerrar a live, mas eu estou aqui para ajudar. Qualquer pergunta. Olá, Juliette. Olá, Ricardo. Que bom que vocês entraram. É isso. A live ela vai ficar salva. Eu sempre deixo ela salva aqui. Eu vou mostrar mais uma vez a imagem de como que fica a retina por dentro quando a gente tem a diabetes. Então, aqui vocês veem no lado direito muitas lesões por causa da diabetes. Tem o sangramento dentro do olho, tem esse edema macular, que é essa parte amarela, que parece um círculo. Isso causa muita dificuldade para a pessoa enxergar, às vezes até lesões irreversíveis, tá? Nesse caso, precisa fazer cirurgia, tá bom, pessoal? Olá, Adri Furtado, Ryan. É isso, gente. Eu vou encerrando a live por aqui. Muito obrigado que vocês todos vieram aqui, véspera de feriado. O importante é sempre passar as melhores informações, as atualizações sobre os assuntos da semana. E agora eu acho que eu vou encerrando aqui. E aí, na semana que vem, na quarta, a gente faz outra live, tá bom? Qualquer dúvida é só me mandar no inbox, é só mandar na caixinha de perguntas. É isso daí. Feliz Dia das Crianças para todo mundo, Arte no Copo, para todo mundo que tem filho, para todo mundo que tem sobrinho. Abrace muito, curta muito, porque Dia das Crianças é sensacional, pessoal. Quem que não queria voltar a ser criança, né?
Adorei a live, obrigado, Arte no Copo, sempre com muito carinho. Mas é isso mesmo, tá? Aproveite. Ser criança é bom demais. Aproveite, abraça muito seu filho, cuida bem, porque passa rápido. A minha já tá com 3 anos, eu já tô falando assim, Pietra do céu, você tá crescendo muito rápido. Mas isso daí é super normal, acontece, né? Fazer o quê? Eu queria deixar ela pequenininha, mas tá crescendo. A gente vai aproveitando todas as fases da vida, sempre da melhor maneira, tá bom? Então, um abraço, pessoal. Tô encerrando aqui. Fiquem com Deus e ótimo feriado para vocês.